Graça e paz. Bom dia, irmãos, amigos. Pessoal, quero trazer aí somente uma reflexão para nossas vidas nessa manhã, com a graça de Deus, com esse dia que Ele nos concedeu. Tem duas situações que me levam a refletir aí nesta manhã sobre a nossa condição humana diante de Deus. E em ambas situações nós vamos ver que Deus é soberano. E quando o homem contenda com Deus, a condição que lhe resta é de derrota, porque Deus nunca perdeu uma batalha. A palavra vai dizer que nos céus um anjo, mais um terço deles se rebelaram contra Deus, porque um dos anjos se levanta com uma palavra de colocar-se acima de Deus. Um dos anjos desejava construir um altar acima do altar de Deus. Um dos anjos desejava estar acima de Deus. E nós vamos saber que este anjo, mais um terço dos anjos, foram expulsos do céu, porque queria ele estar acima de Deus. Em uma outra passagem bíblica vai dizer que o homem agora no jardim do Éden recebe uma proposta por meio de Eva: igualar-se a Deus, ter a ciência de Deus, ser como Deus. E aquilo lhe pareceu agradável. E o homem é expulso do paraíso e da presença de Deus, porque colocou em teu coração estar acima de Deus ou igual a Deus. Que nessa manhã nós possamos refletir sobre estas coisas. Que nós, quanto homens, somos dependentes de Deus. Que nós, quanto homens, não temos nada a oferecer que seja tão agradável a Deus quanto a nossa vida. É isso que nós temos que oferecer a Deus. E não igualarmos a Deus, não nos colocarmos no lugar de Deus. Por que você fala isso, Hermes? Porque muitas vezes nós queremos ser Deus. Muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus, decidir as coisas que é para Deus decidir sobre nossas vidas ou sobre alguma coisa. Jonas foi enviado a uma cidade para profetizar sobre aquela cidade uma correção da parte de Deus. Mas Jonas achava agradável diante dos olhos dele, humano, que talvez aquela cidade fosse destruída, porque no coração do homem há sempre um senso de justiça, mas não há justiça perfeita como a justiça de Deus.
Estes dias eu conversava com uma pessoa sobre este assunto. E eu disse a ele, porque ele falava sobre alguns assuntos e dizia: ah, se eu pudesse. Então eu disse a ele, falei: certamente, irmão, imagina se Deus desse esse poder de em 5 minutos você poder fazer a sua justiça. Será que você erraria? Será que você falharia em sua justiça? Será que o nosso senso de justiça é igual ao senso de justiça de Deus? Por Jonas, ele acabaria com 120 mil pessoas e tudo que havia naquele lugar. Mas Deus deu uma outra oportunidade para aquele lugar. Entende, irmãos? O nosso lugar não é de juiz. O nosso lugar não é de juiz. O nosso lugar é a posição que Deus nos colocou de fazer aquilo que agrada a Deus. E muitas vezes aquilo que agrada a Deus vai nos confrontar, vai entrar em confronto com aquilo que nós queremos. Sabe por quê? Porque nós somos falhos e Deus é perfeito. Deus é perfeito em todas as coisas. Amém? Não queira tomar a posição de Deus naquilo que é Deus que tem que resolver. Não tenta colocar a tua mão naquilo que Deus é que tem que resolver. Não tenta fazer aquilo que é Deus que tem que fazer. Se assim for a vontade de Deus. Amém? Nós temos um hábito. Muitos de nós têm um costume de pegar a oração do Pai Nosso, mas sem o mínimo entendimento dela. Recitamos um Pai Nosso. Em uma das palavras do Pai Nosso nós dizemos: seja feita a tua vontade. Você tem esperado a vontade de Deus? Ou simplesmente tem tentado fazer com a vontade de Deus aquilo que te agrada? Hã? Será? Será que nós não temos feito isso? Deixa as coisas de Deus para Deus fazer. Amém? Deus abençoe um dia cheio da graça e da presença de Deus e um final de semana abençoado. Em nome de Jesus. Bom dia.